Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma aula de Direito Ambiental. Hoje nós vamos conversar sobre licenciamento ambiental. Isso mesmo. Quando você estiver advogando para o cliente empresa e que ele utilize recursos naturais como matéria-prima para produzir e colocar produtos no mercado de consumo, você vai precisar entender como funcionará o licenciamento ambiental em relação ao ramo de atividade do seu cliente. Mas antes de você aprofundar no ramo de atividade do seu cliente, vai ser necessário conhecer as regras gerais do licenciamento ambiental. Essa é uma área do direito muito interessante para trabalhar, porque os estudos de impacto ambiental são feitos por equipe multidisciplinar. E dentro dessa equipe multidisciplinar, teremos sempre um ou mais advogados, porque somos nós que vamos interpretar a lei, normativas, resoluções e assim por diante que surjam no decorrer do processo de licenciamento ambiental. Então, pegue a sua apostila de legislação. Nós vamos trabalhar dois artigos da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente e vamos trabalhar os primeiros artigos da Resolução 237 do CONAMA relacionada a licenciamento ambiental. Mas, em especial hoje, o nosso trabalho será com o anexo 1 da Resolução do CONAMA 237, porque dentro do estudo dessa resolução surgem muitas dúvidas em relação a quais são esses empreendimentos, essas atividades que realmente precisam do licenciamento ambiental. Então, esse anexo 1, ele é um exemplificativo de quais seriam essas atividades que obrigatoriamente precisam dessa licença ambiental para poder funcionar. Então, esse anexo vai estar separado por ramo de atividade. E assim nós vamos poder conversar, exemplificar, e eu tenho certeza que vai clarear para vocês quais são essas atividades potencialmente poluidoras, como diz a lei. Então, vou compartilhar com vocês alguns artigos que nos interessam hoje. Eu, na verdade, preparei separadamente da apostila de legislações de vocês. Eu destaquei quais são os artigos que a gente vai trabalhar, ok? Então, vamos lá. Primeiramente, vamos abrir aí a apostila no que diz respeito à Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei 6.938 de 1981, certo? Por que nós estamos falando nessa lei? Estamos falando nela aqui para que vocês possam identificar a regra geral e depois a regra específica. A regra geral está na Lei 6.938 de 1991, que é a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente. Tanto que ela é a lei número 1 aí da sua apostila de legislações ambientais, que nós vamos estudar nesse semestre. Então, vamos lá. Vou até começar aqui a grifar para a gente poder conversar, que vai ficar mais fácil. Fica mais bacana vocês poderem acompanhar junto comigo. Ok. Então, vamos lá. São instrumentos. Deixa eu só aí. Eu vou compartilhar comigo olhando para vocês, porque quando vem só o texto, é muito ruim. É muito complicado. Então, vamos lá. Vamos abrir novamente aqui. Ok, agora estou vendo vocês. Então, Lei 6.938 de 1981, como a gente já conversou antes, essa lei foi recepcionada pela Constituição vigente de 88, portanto, recebida na íntegra. E aí nós temos que entre os instrumentos desta política nacional do meio ambiente, um deles é o licenciamento e revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras. Por que duas vezes assim, professora? Pelo seguinte, vai licenciar inicialmente quem vai começar uma atividade. Mas depois que essa atividade já está licenciada, já está em andamento, já instalou, está tudo certinho, a empresa está funcionando, eu preciso revisar esse procedimento de licenciamento ambiental. Sempre, todas as atividades? Não. Atividades consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, que aí vem o nosso problema
De quais seriam essas atividades, professora? Por isso a existência do anexo 1, lá na resolução do CONAMA, que a gente já vai conversar já já. Então, quando se fala em licenciamento ambiental, o artigo 10 da mesma Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, ele vai trazer umas palavrinhas-chave. Vai começar o empreendimento agora. Então, estou falando de construção, estou falando da instalação, da ampliação e o funcionamento. Ó, vem desde o comecinho. Localizar o local, o terreno, a área onde esse empreendimento será construído, avaliar na prefeitura local se que tipo de obra pode ser feito, qual é o aproveitamento aéreo, qual é o aproveitamento de subsolo, o que é que eu posso construir aonde, de acordo com o zoneamento ambiental. Aí aprovou a construção. Tá, então agora eu preciso fazer a obra, constrói o prédio. Está pronto o prédio, agora eu preciso cuidar das instalações para esse empreendimento começar a funcionar. Faço as instalações, cumpro as exigências do município, do estado, dos órgãos ambientais. Agora eu vou para a ampliação para poder contratar os funcionários e trabalhar. Então, eu tenho todo esse procedimento que ele deve ser seguido com orientação da lei. Construção, instalação, ampliação e funcionamento. Do quê? De estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais considerados efetiva e potencialmente poluidores. Lembra que eu falei agora há pouco? Essas empresas, elas não vai vigorar aqui o comércio. O comércio aqui não vai precisar do licenciamento ambiental. Quem vai precisar é a fábrica, a indústria, porque eu vou até destacar novamente com uma outra cor aqui, ó. Ela utiliza o que como matéria-prima principal? Recurso ambiental. Como assim, professora? Olha, ela pode usar solo, subsolo, água, atmosfera, isso todo mundo vai utilizar. Mas eu posso ter elementos de fauna e elementos de flora. Vamos supor, nós vamos montar uma fábrica de cosméticos. A base dessa fábrica de cosméticos vai ser o quê? A flora, da onde dos vegetais vai tirar as essências, os extratos, os componentes para os cosméticos que serão fabricados nesta empresa. Ah, nós temos uma indústria do petróleo. Vamos fabricar pneus e massa asfáltica. Pô, peraí, pneu, da onde vem o látex? Dos seringais. Então, eu tenho aí várias unidades de conservação onde temos os seringais. E dos seringais nasce o látex, do látex industrializado até chegarmos ao petróleo. Então, eu tenho sempre nessa cadeia de produção, lá na pontinha, um recurso natural que é a matéria-prima dessa fábrica, que é a matéria-prima dessa indústria. Então, essas atividades que utilizam recursos ambientais, e com certeza elas são efetivas e potencialmente poluidoras, porque elas são capazes de degradar o meio ambiente, ó, vamos continuar aqui, ó, bem como os capazes de qualquer forma de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento de órgão estadual competente, integrantes do SISNAMA, Sistema Nacional do Meio Ambiente, e do IBAMA, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis. Peguei vocês agora, né? IBAMA tá fácil na sigla. Ah, professor, IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente. Tá, mas só que tem mais coisas que não estão na sigla. Sabe que já caiu até em concursos da Prefeitura de São Paulo o que significava IBAMA? E a turma dançou, porque se você for pela sigla, ele para no meio ambiente. E olha aqui o que vem depois. Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis. Em caráter supletivo, sem prejuízo de outras licenças exigíveis. É porque é um instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente o procedimento de licenciamento. Se o licenciamento foi concedido lá atrás, agora é momento de revisar todas as suas etapas para ver se estão dentro da lei.
Tudo bem. Aí o artigo 10 diz assim: legal, o nono diz que o licenciamento é um instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente. Mas aí, quando que precisa desse licenciamento? Aí vem o artigo 10. No artigo 10 ele fala: quando estiver relacionado à atividade que utiliza recurso ambiental, desde a construção, da instalação, ampliação até o seu funcionamento, ele vai precisar de autorização dos órgãos competentes, que será o prévio licenciamento do SISNAMA, que é o Sistema Nacional do Meio Ambiente, do IBAMA, que é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, e mais as outras licenças que vão estar relacionadas ao município, aonde esse empreendimento vai se instalar. Então, mais as licenças que forem exigíveis. Nós vamos conversar um pouquinho sobre elas na próxima aula, como a outorga do uso da água, como supressão de mata, ciliar e diversas outras licenças que serão necessárias para essa atividade poder funcionar. E observe, aqui está escrito prévio licenciamento. Nada pode acontecer sem que esse prévio licenciamento esteja autorizado. Não posso nem começar a construir. Aí o artigo 10, ele prossegue nesse entendimento, ó. Os pedidos de licenciamento, sua renovação e respectiva concessão serão publicados no Jornal Oficial do Estado, bem como em um período regional, um periódico regional ou local de grande circulação. Então, quer dizer que todas as vezes que esse pedido de licenciamento for concedido ou se tratar da renovação desse licenciamento, tem que se dar publicidade nos jornais da região. Aí, no parágrafo 2º, nos casos e prazos previstos na resolução do CONAMA, o licenciamento de que se trata esse artigo dependerá da homologação do IBAMA. Essa resolução do CONAMA é a que a gente vai começar a estudar já já. Então, um dos órgãos ambientais que vão estar envolvidos na concessão dessa licença será o IBAMA, ok? Prosseguindo. Os órgãos estaduais do meio ambiente, e o IBAMA está em caráter supletivo, poderão, se necessário e sem prejuízo das penalidades pecuniárias cabíveis, determinar a redução das atividades geradoras de poluição. Essa pecinha aqui na frente do computador, que acabou apertando tudo de uma vez. Então, o IBAMA, peraí que eu estava na de cima, peraí. O órgão estadual do meio ambiente e o IBAMA, em caráter supletivo, poderão, se necessário, sem prejuízo das penalidades pecuniárias, dinheiro, certo? Pecúnia é dinheiro, determinar a redução das atividades geradoras de poluição, para manter as emissões gasosas, os efluentes líquidos e os resíduos sólidos dentro das condições e limites estipulados no licenciamento concedido. Como é indústria, gente, é certeza que vai acontecer degradação ambiental. Como é indústria que usa como matéria-prima recurso ambiental, é certeza que vai emitir resíduo, seja ele sólido, líquido, gasoso. E existe aqui legislação específica em cada estado que vai determinar os índices de poluição que podem ser emitidos na atmosfera, na água, no solo. Em São Paulo, capital, quem cuida disso é a CETESB. Então, lá dentro do licenciamento ambiental, que nós vamos ver como ele acontece já já na resolução do CONAMA, existem etapas a serem cumpridas e regras que não podem ser passadas por cima, de jeito nenhum. E dentro dessas etapas e regras vão estar um planejamento de construção, instalação, ampliação, até o funcionamento dessa atividade.
Por isso que o IBAMA está definido aqui pela Política Nacional do Meio Ambiente, que é um órgão que vai participar da concessão do licenciamento obrigatoriamente. O IBAMA, inclusive, tem legitimidade para punir, ou seja, aplicar penalidades pecuniárias em dinheiro, multas, por exemplo, em relação a essas atividades que geram poluição, e se esse índice de poluição estiver acima do tolerável. Compete também ao IBAMA, ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, o licenciamento previsto no caput deste artigo, no caso de atividades e obra com significativo, vou até grifar aqui, atividades e obras com significativo impacto ambiental, em âmbito nacional ou regional. Eu posso ter aí um empreendimento que não fique só num município. Posso ter um empreendimento que ele fique em vários municípios, inclusive na divisa entre estados. E posso ter impactos ambientais que sejam causados a nível regional, num estado só, em mais de um estado, e impactos ambientais na federação, a nível nacional. Por isso que lá na Política Nacional do Meio Ambiente, o que aconteceu? Vocês podem observar que ali eu tenho regras gerais. Olha, escuta, a atividade que usa recurso ambiental precisa de licenciamento ambiental. O CISNAMA é o órgão que engloba o todo. Eu tenho o IBAMA, que é um órgão direto, mais os órgãos ambientais municipais, porque vão estar muito próximo da onde vai ser instalada essa fábrica, essa indústria. Aí eu sei que essa fábrica, essa indústria, com certeza vai acabar degradando, vai causar impacto ambiental. Então, eu preciso de regras. E essas regras não ficaram lá na Lei de Política Nacional do Meio Ambiente. Estas regras vieram especificamente na resolução do CONAMA. O que é CONAMA? Conselho Nacional do Meio Ambiente. Então, aí vem uma situação para a gente conversar. Será que os juízes, os magistrados em direito, eles são obrigados a cumprir normas que estão específicas em resoluções? Ou só estariam obrigados a cumprir e aplicar normas que estejam em lei? A minha pergunta é porque em direito ambiental existe muita coisa que está em resolução, em normativa, que não está especificamente em lei. E aí, o judiciário, será que está bem aberto esse entendimento? Será que eu ainda tenho juízes que acreditam que porque não está na lei não deve aplicar? O que vocês acham sobre isso? Então, aí eu venho com a informação de hoje. Sim, as resoluções são necessárias e as resoluções devem ser cumpridas também pelo Poder Judiciário mediante ameaça ou lesão de direito. Então, aqui, quando falamos lá na Política Nacional do Meio Ambiente com regras amplas, gerais, nada específicas, eu preciso afunilar esse entendimento e por isso que a regra vem dentro da resolução do CONAMA 237 sobre licenciamento ambiental. Ela é tão extensa e tem tanto conteúdo que nós vamos trabalhá-la em 2 aulas. Hoje vamos explicar o que é efetivamente esse licenciamento, o que gera essa licença ambiental. Vamos conversar sobre esse anexo 1, que vai dizer quais são os tipos de indústria que utilizam recursos ambientais e o que eu preciso saber quais são para entender por que eu preciso de licenciamento ambiental. Tá legal? Então, compartilhando aí com vocês, é um conteúdo que está separado, mas vocês têm isso na apostila de legislação, tá? Eu só separei para o que interessa no dia de hoje. Então, na resolução do CONAMA 237, CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente. As resoluções do CONAMA geralmente são pagas. Essa daqui é uma das gratuitas. Tanto que alguns vademecums de vocês também traz essa resolução do CONAMA. Tal a importância do assunto, licenciamento ambiental. É um assunto, inclusive, que na prova da OAB costuma cair bastante, justamente porque é a atividade da pessoa jurídica, é a atividade do fabricante, da indústria, que vai utilizar recursos ambientais. Então, é um assunto que todo estudante de direito deve saber. É um assunto que, com certeza, o examinador gosta de perguntar na prova da OAB. E aí, vamos lá.
Agora saímos da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, estamos na resolução do CONAMA, ok? A número 237 de 1997. Para os efeitos dessa resolução, são adotadas as seguintes definições. Inicialmente, essa resolução é bastante didática, porque ela, na verdade, vai mostrar para nós conceitos. Vamos lá. Tá bom, professor, só falou que quem usa recurso ambiental precisa de licenciamento ambiental. Isso. E o que é um licenciamento ambiental, professora? Aqui está a definição. É um procedimento administrativo, não tem nada judicial aqui, não é no fórum. Aqui são os órgãos ambientais. Um procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia o quê? Vamos lá, desde o comecinho da atividade. Licencia a localização, a instalação, a ampliação e a operação do empreendimento e atividade utilizadoras de recursos ambientais. Professora, então a senhora tinha lido funcionamento. Funcionamento e operação vocês podem entender como a mesma coisa. Então, localização é a construção. Aonde vai se construir, vai se instalar. Vai se ampliar contratando os funcionários e vai operar, que é funcionar. É para não confundir com aquela licença da prefeitura de licenciamento. Aqui é uma licença de operação. Tanto que o procedimento administrativo de licenciamento ambiental, ele tem 3 etapas definidas e que nós vamos aprender na próxima aula, depois que vocês tiverem o entendimento desse anexo 1 que nós vamos trabalhar hoje. Então, o licenciamento ambiental é um procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente, e dentro dos órgãos ambientais competentes a gente leu na Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, que é o IBAMA, vai licenciar localização, que é a construção, instalação, ampliação e operação ou funcionamento desse empreendimento ou atividade que se utiliza de recursos ambientais. Consideradas, aí vem o nosso problema, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentar e as normas técnicas aplicáveis ao caso. Puxa vida, ficou um conceito complicado, professora. Que atividade, que empreendimento, que indústria vai se caracterizar dentro deste conceito? Considerada efetiva ou potencialmente poluidora ou que possam causar degradação ambiental? Se a senhora está falando que ela usa recurso ambiental, com certeza vai degradar. Por exemplo, você tem a indústria de papel e celulose. Qual é a matéria-prima dela? Madeira. Vai ter que ter área de reflorestamento para poder ter a própria madeira para retirar a matéria-prima dessa madeira? Vai ter. Senão, nós vamos ter um desequilíbrio, um impacto, uma degradação ambiental muito grande. Por isso que, como não ficou muito claro qual é esse conceito, né, de efetiva ou potencialmente poluidora, o anexo 1 veio trazer os exemplos de recursos ambientais e o tipo de indústria que trabalha com aquele recurso para clarear. Quando você trabalha num procedimento para obter o licenciamento ambiental, o que o seu cliente empresa quer? Ele quer a licença ambiental. Com a licença ambiental, ele consegue operar, ele consegue funcionar. Então, a licença, ela faz parte do procedimento administrativo, que é o todo. Esse procedimento administrativo, que é o todo, vai gerar uma licença ambiental, que é um ato administrativo pelo qual o órgão ambiental competente estabelece condições, restrições e medidas de controle ambiental, ok? Que deverão ser obedecidas pelo empreendedor, pessoa física ou pessoa jurídica, para localizar, instalar, ampliar e operar empreendimento ou atividade dos recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidora.
e aquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental. Ah, professora, então quer dizer que dentro de um procedimento administrativo, aonde a senhora está dizendo que ela vai ter etapas, que nós vamos aprender depois, dentro dessas etapas, o que o empreendedor precisa é de uma licença ambiental. Essa licença ambiental ela vai ser dada por etapas para que ele possa localizar, instalar, ampliar e operar o empreendimento dele. Exatamente isso, tá legal? Então, o anexo vai dizer quais são as atividades potencialmente poluidoras, né, que utilizam de recursos ambientais, mas esse procedimento é concedido por etapas, e dentro de cada etapa é concedida uma licença ambiental. Para esse procedimento administrativo acontecer, há necessidade de serem realizados alguns estudos, que são os chamados estudos ambientais. São todos e quaisquer estudos relativos ao aspecto ambiental relacionados, aí as palavrinhas de novo, relacionados à localização, instalação, operação e ampliação de uma atividade ou empreendimento, apresentado como subsídio para a análise da licença requerida. Como eu disse a vocês, é um procedimento que tem etapas previamente definidas, então, de acordo com a etapa, de acordo com a licença que vai se obter, devem ser feitos estudos, e esses estudos vão mudando aqui de nome. Eu tenho um relatório ambiental, eu tenho planos e projetos de controle ambiental, eu tenho relatórios ambientais preliminares, aqueles que vêm antes de tudo. Eu tenho diagnóstico ambiental, o que é que vai afetar naquela localização se for autorizada a construção de uma fábrica? Vai afetar o entorno? A área já está limpa? Tem que desmatar? Tem que fazer terraplanagem? Vai ter que ter mina d'água no local? Como é que está? Tem alguma construção em torno do terreno aonde a empresa quer construir, a indústria, a atividade? Sim, não? Quais são os impactos que trazer essa indústria para essa localização vai trazer para aquele bairro? Vai trazer para a população do entorno daquela fábrica? E para o município? O que é que vai trazer? Dentro desse terreno, tem animais? Tem elementos de fauna e de flora que precisam ser retirados, precisam ser manejados, tirados daqui e levados para outro lugar? E que lugar seria esse? Eles sobreviveriam se for retirados dali? Puxa, nessa localidade onde vai se definir essa fábrica, tem muita mata nativa, tem muitas árvores nativas. Ok, não posso desmatar tudo, vai ter que deixar uma área preservada. E o restante, dá para manejar? Dá para tirar daqui e levar para lá? E aonde você vai levar? Elas vão sobreviver? Há um ecossistema adequado para que elas sobrevivam? Eu preciso fazer um plano de recuperação de uma área degradada, por isso eu preciso de análises. Puxa, de repente eu posso estar com essa indústria, eu vou estar trazendo alguns problemas para a região, porque eu tenho chaminés em determinados horários, mesmo com os filtros nas minhas chaminés, eu acabo liberando uma certa quantidade, uma porcentagem de fumaça. Será que isso vai afetar a qualidade do ar da região? Sim, não. Puxa vida, essa fábrica vai ter muito caminhão, porque eu vou produzir, e esses caminhões vão levar para os depósitos para serem distribuídos a nível regional ou nacional. Será que no entorno desta fábrica tem malha viária, tem avenidas, ruas, acessos que serão positivos para que eu possa escoar a minha produção da minha indústria? Então, gente, para responder todas essas perguntas, são necessários os estudos ambientais. Por isso que, de acordo com a matéria-prima utilizada, de acordo com esse recurso ambiental que será a base dessa indústria, será necessário a equipe multidisciplinar para realizar os estudos ambientais,
Aqui eu tenho estudo de impacto ambiental, estudo de impacto de vizinhança, mas eu tenho esses relatórios que estão definidos aí no inciso terceiro. Eu posso fazer uma análise preliminar, eu posso fazer uma análise mais profunda, eu posso apresentar um plano de manejo, eu posso apresentar uma recuperação do meio ambiente, um projeto de recuperação, um plano de recuperação. Eu posso ter aqui a apresentação prévia de quais seriam os mecanismos que a indústria vai adotar para ter controle ambiental, por exemplo, nos níveis de poluição. Um exemplo, na casa da fábrica que tem as chaminés, que tenha fornos que vão se utilizar das chaminés. Então, tudo isso aqui está relacionado a esses estudos, que vão trazer para os órgãos ambientais responsáveis pelo procedimento administrativo da licença ambiental a possibilidade de ter uma prévia se realmente esse empreendimento vai ser positivo ou não. Por isso que esses primeiros incisos do artigo 1º da resolução do CONAMA, eles são conceituais, eles são de definição, para que a gente entenda do que é que nós estamos falando. Por quê? Depois que eu autorizar que essa empresa se localize, se instale e amplie até ela operar, provavelmente o município e o estado não vão poder voltar para trás. Eles vão ter que caminhar adiante. Então, por isso também, que o compromisso com a municipalidade e o estado vem por etapas. O licenciamento ambiental, o procedimento do licenciamento ambiental, ele vem por licenças ambientais por etapa, de acordo com o que vai estar sendo feito. Construção, instalação, ampliação até a operação, ok? Aí nós temos como a última definição, aqui desse artigo 1º da resolução, o que é impacto ambiental regional. É todo e qualquer impacto ambiental que afete diretamente a área de influência direta do projeto, no todo ou em parte, o território de 2 ou mais estados. Porque se eu tenho uma atuação dessa indústria, que ela seja a nível regional, não só a nível municipal, e esse impacto ambiental, ele passe de um município, ele passe de um estado para o outro, eu tenho que ter um controle muito maior dos órgãos ambientais para que esta empresa possa continuar produzindo, possa continuar vendendo aquilo que ela produz dentro das regras ambientais. Então, o artigo 2º vem falando aqui o seguinte: vejam que, como eu estou falando para vocês das etapas, aqui dá para ver de novo, bem legal essas etapas. Quais são? Localização, construção, instalação, ampliação, modificação e operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais. De novo, recursos ambientais. Consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, bem como empreendimentos capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental. Vão depender de um prévio licenciamento dos órgãos ambientais competentes, sem prejuízo das outras licenças legalmente exigíveis. Essa fala do artigo 2º, nós vimos no artigo 10 da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, que ele foi trazido já bem no início da resolução do CONAMA para mostrar, escuta, antes de você fazer qualquer coisa, o seu empreendimento utiliza recurso ambiental como matéria-prima? Sim, então você precisa de um procedimento administrativo chamado licenciamento ambiental. Dentro desse licenciamento, eu vou te conceder licenças por etapas, mas você vai ter que me apresentar estudos. Então, esses estudos ambientais, eles são pagos pelo empreendedor. Eles são pagos pelo aquele que tem interesse em provar para a municipalidade, para o estado, que a sua atividade só vai trazer benefícios. E se ela for trazer malefícios, quais são os planos que você tem de recuperação de área degradada, de diminuição de impacto ambiental, de compensação ambiental?
Por isso que cada etapa precisa de uma prévia licença, precisa de uma prévia autorização dos órgãos ambientais. E aí, o artigo 2º diz assim, eita, essa professora é danada com esse mouse. Aí o artigo 2º, ele diz assim, estão sujeitos ao licenciamento ambiental os empreendimentos e as atividades relacionadas ao anexo 1, parte integrante desta resolução. Caberá ao órgão ambiental competente definir os critérios de exigibilidade. Aí, ó, palavrinhas. Exigibilidade, o detalhamento e a complementação desse anexo 1, levando em consideração as especificidades e os riscos ambientais, o porte e outras características de empreendimento ou atividade. Olha, o CONAMA criou o anexo, que é uma relação para nos ajudar a entender que a atividade é essa potencialmente poluidora. Ok, mas se precisar ampliar, aumentar, diminuir, exigir, são os órgãos ambientais que vão fazer isso em relação ao anexo. E aí, como estávamos conversando lá no artigo 1º, para o processo de licenciamento ambiental, que é um procedimento administrativo, estar pronto, ele precisa passar por licenças ambientais. Então, o artigo 3º diz assim, a licença ambiental para empreendimentos e atividades consideradas efetiva ou potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente dependerá, essa palavrinha acho que vocês já conhecem, dependerá do prévio estudo de impacto ambiental e respectivo relatório sobre este impacto ambiental, ao qual se dará publicidade, garantindo a realização de audiências públicas quando couber de acordo com a regulamentação. O órgão ambiental competente, verificando que a atividade ou empreendimento não é potencialmente causadora de significativa degradação ao meio ambiente, definirá os estudos ambientais pertinentes ao respectivo processo de licenciamento. Bom, professora, pelo artigo 3º, fica na mão do órgão ambiental definir se ele é de impacto ou não? Veja bem, os estudos ambientais, e aqui se fala especificamente de um, que é o estudo de impacto ambiental, acompanhado do RIMA, que é o relatório deste impacto ambiental, como a gente já conversou em outras aulas. O EIA, ele é muito técnico, ele é feito por profissionais de diversas categorias, equipe multidisciplinar, para que então cada um, dentro da sua especialidade, faça um relatório de quais são os impactos, benefícios e malefícios, e de que forma poderia estar solucionando os malefícios, só que ele é técnico. Como precisa dar publicidade, falar para as pessoas, em especial para as pessoas daquela localidade onde o empreendimento vai nascer, e aí também, quando necessário, o município deve definir audiências públicas, que é trazer os líderes de bairros, certo? As associações de bairros, a população, para uma audiência pública onde vai se demonstrar o RIMA, o relatório do impacto ambiental, para se ter o apoio ou não da população daquela localidade onde essa fábrica vai nascer. Então, aqui, estes estudos, que aí já não é mais amplo, né? Estudo ambiental, é um estudo específico de impacto e o relatório, eles são apresentados, dado publicidade, a população da região deve tomar conhecimento, as associações de bairro e fundações relacionadas ao meio ambiente devem comparecer a essas audiências públicas. Os populares, as pessoas físicas que tenham interesse na discussão do assunto também, porque só acontecerá esse procedimento nas atividades que realmente possam causar danos ao meio ambiente. Porém, se o órgão ambiental competente entender que é uma atividade de fabricação, sim, é uma atividade que usa recurso ambiental, sim, mas ela não é
Ó, aqui tem um não é para diferenciar. Ela não é potencialmente causadora de significativa degradação ambiental. Então, este órgão ambiental, sempre em conjunto com a municipalidade, vai definir que estudos eles querem para saber para decidir sobre a viabilidade daquele empreendimento, sim ou não, naquela localidade. Como eu disse a vocês, a parte mais complicada aí é entender que atividade ou empreendimento considerado efetivo ou potencialmente causador de significativa degradação ambiental é essa. Aí, como quando nasceu a resolução, ela não vinha, né, com esse anexo inicialmente. E aí começaram a surgir as dúvidas. E agora? Quais seriam as atividades que se encaixariam dentro desse conceito? Aí o que eles fizeram? Para auxiliar o entendimento da resolução, eles trouxeram esse anexo 1, que tem uma relação, e não é uma relação taxativa, pode ser modificada de acordo com a necessidade dos órgãos ambientais. Trouxeram aqui atividades ou empreendimentos que estão sujeitos ao licenciamento ambiental. Então, se a indústria, a fábrica do seu futuro cliente estiver dentro da relação desse anexo 1 da resolução do CONAMA, vai ter jeito não vai ter como fugir do procedimento administrativo do licenciamento ambiental. Mas todas as outras licenças exigidas pelo município e pelo estado. E aí, eu não sei se vocês já repararam, cidades do interior é mais corriqueiro de nós vermos, porque fica geralmente na praça da cidade, próximo ao fórum, ao Paço Municipal, existem escritórios com aquelas placas enormes, especializados em procedimento ambiental, aonde esses escritórios contratam profissionais de todas as áreas, de acordo com o ramo que a gente vai ver agora, e que são o que nós chamamos de equipe multidisciplinar para a realização dos estudos ambientais. E dentro de qualquer uma das equipes vai ter um coringa, e esse coringa é o advogado, porque nós gostamos da parte burocrática, né? Nós gostamos de formulários, nós gostamos de analisar lei, normativas, resoluções e o que mais vier pela frente. Então, é uma área do direito, dentro do direito ambiental, de bastante atuação, por conta dessa necessidade de ter um profissional do direito para poder interpretar e orientar. Vamos lá. Vamos entender que atividades são essas. Tá bom, professor? Então, se eu tenho um cliente que a base, a matéria-prima da indústria dele é a extração ou tratamento de minerais, ele precisa de licenciamento ambiental. Eu estou falando aqui de pesquisa de minas, estou falando de lavra em céu aberto, eu estou falando de lavra subterrânea, estou falando de áreas de garimpo, estou falando de perfuração de poços e produção de petróleo e gás natural. Olha, a matéria-prima aqui, minerais. Se a matéria-prima do empreendedor da atividade for minerais, estiver dentro desses itens catalogados aqui, há necessidade do licenciamento ambiental. Mas presta atenção, não é o comércio, é a indústria, a fábrica. O comércio já não precisa do licenciamento ambiental. Por isso que todo o tempo nós lemos construção associada à localização, implementação, certo? Para que comece a funcionar, a construção e a funcionar, a ampliação, que seria contratar os funcionários, pode ser um turno, 2 turnos ou 24 horas, até a licença para operar, para poder funcionar. Então, aqui eu estou falando da indústria e da fábrica, não estou falando de atividade do comércio. Agora, se essa indústria se utilizar de minerais não metálicos, não metálicos, como acontece com os produtos minerais não metálicos mais comuns, cerâmica, cimento,
gesso, amianto, vidro, entre outros. Ah, professor, eu tenho um cliente que ele produz aqueles tubos de cimento para a municipalidade fazer a canalização de córregos. Eu tenho um cliente que ele fabrica gesso, aquele gesso que é utilizado na construção civil, nos prédios, nos galpões, nas casas. Eu não estou falando de quem comercializa o gesso, nem quem vende cimento para construção civil. Eu estou falando de quem fabrica. Ah, eu tenho um cliente que tem uma fábrica de cimento. Pô, se ele tem uma fábrica de cimento, ele vai utilizar minério não metálico. Então, ele precisa de ordem para funcionar, ele precisa de uma licença ambiental para funcionar. Ele precisa, para estar operando, que o procedimento administrativo de licenciamento ambiental esteja pronto. Senão, ele está irregular, sujeito a penas pecuniárias, certo? Vai pagar por estar fora da lei. A indústria metalúrgica no geral. É uma indústria metalúrgica? Vai ter que ter licença ambiental. Trabalho com a fabricação de aço ou de produtos siderúrgicos. Pode ser aqui o ferro e o aço também, sejam eles forjados ou aramados, ou relacionados a tratamentos de superfície, incluindo a galvanoplastia. Eu tenho aqui também, dentro da metalurgia, metais não ferrosos, e aí eu tenho aqui também laminados, ligas, artefatos de metais não ferrosos, bem como o tratamento de superfícies e a galvanoplastia. Tenho aqui soldas, produção de soldas, tenho aqui a metalurgia do pó em peças moldadas. De novo, gente, desculpa. Tenho aqui também a fabricação e o tratamento. Deixa eu ir para algo que a gente tenha mais familiaridade. Aqui, têmpera e sematração de aço e arame e superfícies. Tudo que a empresa da metalurgia for trabalhar, que geralmente vai estar ligado ao ferro e ao aço, vai precisar de licenciamento ambiental. Indústria mecânica. Olha, eu tenho uma fábrica de máquinas, aparelhos, peças, utensílios e acessórios com ou sem tratamento térmico de superfícies, componentes de máquinas, ou eu tenho aqui aparelhos que são acoplados às máquinas, ou a construção de uma máquina completa, que utiliza tratamento térmico ou não, eu vou precisar de licenciamento ambiental. Indústria de material elétrico, eletrônico e de comunicações. Eu tenho uma fábrica de pilhas, de baterias ou outros acumuladores de energia. Eu posso ter também uma fábrica de elétricos e eletrodomésticos. Se tiver dentro dessa categoria, essas indústrias precisam de licenciamento ambiental. Olha, eu tenho uma empresa, uma fábrica de telefone celular. Telecomunicação e informática também precisam, por conta da matéria-prima, do recurso ambiental que eles se utilizam para poder produzir estes componentes, ok? O que mais? Ah, professor, eu tenho aqui a indústria de material de transporte. Eu tenho uma fábrica que fabrica e monta veículos rodoviários, ferroviários. Pode ser que ela fabrique também só peças e acessórios para os veículos rodoviários e ferroviários. Tem uma fábrica e também a montagem de aeronaves ou de embarcações e estruturas flutuantes. Aqui a fábrica e reparo. Se eu tenho uma indústria que trabalha com material de transporte, vai precisar de licenciamento ambiental, sem dúvida nenhuma. Indústria da madeira, olha aí a madeira aí aparecendo como matéria-prima.
seja uma serralheria e desdobramento de madeira. Não é o serralheiro que corta lá para fazer o marceneiro que vai cortar um pedaço de uma tábua para você fazer uma prateleira, não. Aqui é a fábrica que vai trabalhar essa madeira para que ela chegue até o marceneiro. Aqui, preservação da madeira ou a utilização na fabricação de chapas, placas de madeira aglomerada, prensada ou o compensado, que nós conhecemos bastante nos móveis de hoje. Temos também fabricação e estrutura de madeira e de móveis. Ah, professora, meu cliente é uma fábrica de móveis modulados. Sabe aqueles planejados, modulados? Então, se ele é fábrica de móveis que utiliza estruturas de madeira, precisa de licenciamento ambiental. Mas e a loja de fábrica, que é aquela onde tem os projetistas que vão vender esses modulados que a minha fábrica produz? Precisa de licenciamento? Não. O comércio, a prestação de serviços, não precisa de licenciamento. Só vai precisar a fábrica, a indústria, que vai trabalhar com esse elemento, com esse recurso natural que é a madeira. Ainda relacionada à madeira, indústria de papel e celulose. Tem aqui, a sua indústria fabrica celulose ou pasta de celulose mecânica. Ela fabrica papel ou papelão, faz papel higiênico, papel de assoar o nariz, papel de mão, precisa de licenciamento ambiental. Fabricação de artefatos de papel, papelão, cartolina, cartão ou fibra prensada. Falou em papel, é fábrica, é indústria, vai precisar do licenciamento ambiental. Aí, ó, borracha. Beneficiamento da borracha natural. Fabricação de câmeras de ar e fabricação e recondicionamento pneumáticos, relacionados aos pneus e às câmeras. Fabricação de laminados e fios de borracha. Fabricação de espuma de borracha e artefatos de espuma de borracha, inclusive o látex. O professor tem uma fábrica de camisinha, masculina e feminina. Precisa de licenciamento? Sim, a matéria-prima é o látex derivado da borracha, vai precisar de licenciamento ambiental. E para comercializar o que eu vou produzir, precisa? Não, o comércio não precisa de licenciamento ambiental. Só na cadeia de produção, lá no comecinho, lá na fábrica, na indústria. Indústria de couros e peles. Vocês sabem que muito é feito de couros de animais e peles de animais. Então, tudo que estiver relacionado, ó, secagem, salga, curtume, ou fabricação de artefatos no couro e na pele, vai precisar de licenciamento ambiental. A indústria química também é igual à siderúrgica. Tudo que envolve produto químico vai precisar de licenciamento ambiental. Então, produção de substâncias e fabricação de produtos químicos, seja qual for sua finalidade, é produto químico, entrou nessa categoria. Fabricação de produtos derivados do processamento do petróleo, de rochas betuminosas e da madeira. Vai precisar de licenciamento ambiental. Opa, fabricação de combustíveis não derivados de petróleo, também vai precisar de licenciamento ambiental. Aí aqui na área da indústria química eu tenho muita coisa. Produção de óleos, gorduras, ceras, sejam vegetais ou animais, óleos essenciais, destilação da madeira. Eu tenho aqui a fabricação de resinas, fibras, fios artificiais e sintéticos. Eu tenho aqui também a borracha e o látex sintético. Aqui, ó. Fabricação de pólvora, explosivos, detonadores,
munição para caça, desportiva, fósforo de segurança e artigos pirotécnicos, que são os fogos de artifício. Ah, então quer dizer que eu tenho jogo de futebol aí do meu time, eu vou lá e compro uma caixa de fogos e eu preciso de licenciamento ambiental para vender esses fogos? Não! Para vender não precisa de licenciamento. Nenhuma atividade de comércio ou prestação de serviços, comércio de produtos ou prestação de serviços precisa de licenciamento. Mas para fabricar o fogos de artifício, que é o artigo pirotécnico, preciso de licenciamento? Sim, com certeza absoluta. Estamos na categoria aqui da indústria química. Eu tenho também os solventes, fábrica ou recuperação e fábrica, né? Óleos minerais, vegetais e animais. Eu tenho aqui aromáticos, naturais, artificiais ou sintéticos. Tenho aqui preparos para limpeza e polimento, desinfetantes, inseticidas, germicidas e fungicidas. Puxa vida, eu tenho uma indústria que faz agrotóxicos. Precisa de licenciamento ambiental? Sim, perfeitamente. Ainda tenho aqui, ó, na parte química, fábrica de tintas, esmaltes, lacas, vernizes, impermeabilizantes, solventes e secagem. Tenho fábrica de fertilizante e agroquímico, fábrica de produtos farmacêuticos e veterinários, obrigatoriamente sim, precisa de licenciamento ambiental. Fábrica de sabão, detergente, de vela, perfumaria e cosméticos no geral, produção de álcool etílico, metanol ou similares. Estão todos dentro da categoria da indústria química. Toda a indústria, vocês viram que toda a lista começa com fabricação de. Toda a fabricação de que utiliza de produto químico relacionado a essa listagem precisa de licenciamento ambiental. Indústria de matéria plástica. Aqui nós temos os laminados plásticos e os artefatos de material plástico. Indústria têxtil, vestuário, calçado e artefatos de tecido. Aqui eu tenho beneficiamento das fibras têxteis, sejam vegetais ou animais ou sintéticas, fabricação e acabamento de fios e de tecidos. Também tenho tingimento, estamparias e outros acabamentos de peças de vestuário e de outros diversos tecidos. Peraí. Fábrica de calçados e componentes de calçados. Então, professora, toda a fábrica de roupa e de calçado precisa de licenciamento? Sim, todas elas, porque o recurso ambiental necessário é o que vem dos fios e tecidos de nível animal, vegetal ou sintético, para que possam produzir os seus produtos. Produtos alimentícios. Ai, ai, ai. Beneficiamento. Moagem, vai moer, tipo grão de café. Torrefação, no grão de café. Fabricação e de produtos alimentares. Falei no café, mas vai envolver muita coisa aqui. Matadouros, abatedouros, frigoríficos, charqueadas ou derivados de origem animal. Ah, tem uma avícola. Vai matar os animais? Vai abater? Vai vender? Vai precisar ter o licenciamento ambiental. Fábrica de conservas. O que vai ser aqui? Aqui o picles, a cebolinha, o tremoço. Ah, preparação de pescados e fabricação de conservas de pescado. Tipo, por exemplo, o bacalhau, que vai fazer o tratamento desse pescado. Preparação, beneficiamento e industrialização de leite e derivados do leite. Putz, meu cliente tem um laticínio. Ele produz só um tipo de queijo, não tem problema. Ele trabalha com leite.
prepara, beneficia, industrializa o queijo que ele faz e aí ele vende, vai precisar de licenciamento ambiental. Açúcar, ó, fabricação e refinação de açúcar. Refino e preparação de óleo e gorduras vegetais. Produção, área alimentícia é gigante, né? Precisa de muita atenção. Manteiga, cacau, gorduras de origem animal para alimentação, fermentos, leveduras que são utilizados nos alimentos, rações balanceadas para o frango, para o gado, para o cavalo, para a vaca, para tudo que vocês podem imaginar. Fábrica de vinhos e vinagre, de cerveja, chopes e maltes, bebidas não alcoólicas como o engarrafamento e a gaseificação de águas minerais e a fabricação de bebida alcoólica. Caramba, além dos produtos alimentícios, tudo que for relacionado à bebida eu também preciso, professora? A fabricação, sim. Vinho, cerveja, refrigerante, água com gás ou todas as bebidas alcoólicas, sejam elas quentes ou não, ok? Vai precisar de licenciamento ambiental. Quando a gente fala da indústria do fumo, puxa vida, também, cigarro, charuto, cigarrilha e outros beneficiamentos do fumo. Aí eu tenho aqui outras indústrias consideradas como diversas, como as usinas de concreto, usinas de asfalto, serviços de galvanoplastia. A área da construção civil, como tem bastante impacto ambiental, áreas grandes, né, que vão construir rodovia, ferrovia, hidrovia em áreas metropolitanas, barragens e diques, canais de drenagem, retificação do curso de água, abertura de barras, embocaduras e canais, tudo vai precisar. Transposição de bacias hidrográficas e outras obras de arte. Serviços de utilidade. Aqui também é uma área grande. Produção de energia termoelétrica, de transmissão de energia elétrica, estação de tratamento de água, interceptadores, emissários, estação elevadas e tratamento de esgoto sanitário, tratamento e destinação de resíduos industriais, sejam eles líquidos ou sólidos, tratamento de resíduos como agroquímicos e embalagens usadas de serviços de saúde, tratamento destinados a resíduos urbanos provenientes de fossas, dragagem e derrocamentos de água de corpos d'água, recuperação de áreas contaminadas e degradadas. Caramba, eu tenho aqui também o meu cliente é transportador de cargas perigosas. Se ele transporta carga perigosa que foi produzida por alguém, a fábrica precisou de licenciamento. E ele, para ter os caminhões tanque para transportar, também vai precisar. Cargas perigosas, transporte por dutos, por marina, porto, aeroporto, terminais de minério, petróleo e derivados e produtos químicos, depósitos de produtos químicos e produtos perigosos. Precisa de licenciamento. Área do turismo. Os resorts da vida aí, ó. Complexo de turismo e de lazer, parque aquático, resort, áreas muito grandes, né? Parques temáticos, autódromos, todos precisam de licenciamento ambiental por conta do impacto. Atividades diversas, como parcelamento de solo e distrito ou polo industrial, que é quando o município destaca uma área do seu município para poder se dedicar à indústria. Toda atividade agropecuária também precisa do licenciamento ambiental, projeto agrícola, criação de animais, projetos de assentamento ou colonização na área rural. Recursos naturais, todos eles, eu vou pedir que vocês leiam, eles estão relacionados aqui dentro dessa resolução. Presta atenção. Com esse anexo, nós ficamos um pouco mais atentos. Que tipo de indústria precisa desse tipo de procedimento administrativo chamado licenciamento ambiental? A fábrica, a indústria, que de alguma maneira
ela utiliza recursos naturais, recursos ambientais. E podem ser recursos derivados, como o que acontece com a indústria química, com a indústria de tecidos, com a indústria de calçados, com a indústria que vai já trabalhar numa segunda instância os recursos ambientais. Então, prestem muita atenção quando vier, por exemplo, na prova da OAB, o tipo de atividade do empreendedor. Qual é o recurso que ele se utiliza? Se for comércio, fica tranquilo, não vai caber licenciamento ambiental. Mas se for indústria, é certeza que vai caber o procedimento administrativo chamado licenciamento ambiental. Bom, a senhora disse que ele tem fases. Sim, são fases. São 3 tipos de licença que serão concedidas: a licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação. Essas 3 licenças são fases bem definidas pela própria resolução do CONAMA, que nós vamos trabalhar na nossa próxima aula, aonde você já deve rever esse conteúdo do anexo para nós engatarmos no conhecimento e caminharmos na próxima aula, para que você, então, já sabe que atividade é essa que vai causar impacto ambiental. Por isso, ela precisa de, além das licenças municipais e estaduais, ela precisa de licença de órgãos ambientais, para você entender essas etapas prévia de instalação e de operação. E aí, isso eu estou falando do empreendimento que vai começar agora, como também posso observar todo esse conhecimento para aquele que vai ser revisado. O licenciamento que já foi concedido e está no prazo de revisão, para que a gente possa novamente revisar todas as etapas, ver se as irregularidades estão acontecendo ou se está tudo dentro do planejamento do licenciamento ambiental. Legal? Área bacana de trabalho para quem curte a área ambiental. E se você está conhecendo a área ambiental agora e está vendo que é uma área ampla de trabalho, é algo que deve ser objeto de estudo numa pós-graduação, de uma extensão universitária, porque é uma área que cada vez mais vai ter campo para advogado para poder exercer a profissão. Muito obrigada pela sua atenção. Na próxima semana teremos mais. Fiquem com Deus.